Boa noite a todos, é uma alegria estar aqui. Estamos finalizando, né? São os últimos minutos aqui do dia de Natal, esse dia que a gente festejou, esteve com a família, esteve agradecendo a Deus por tantos dias de bênçãos que Ele nos deu e relembrando, sim, nós comemoramos o nascimento de Cristo, nosso Salvador, que trouxe a redenção a todos nós. E esse culto aqui online também terá a participação do Espírito de Deus protagonizando. E Ele pode estar aqui conosco, como também está aqui com você. Você que está assistindo, você que está participando conosco, não hesite em estar intercedendo para que tudo possa ser dirigido por Deus. E eu quero aqui orar por você, meu nome é Diogo, e orar para que Deus venha coordenar mais uma programação desse domingo. Vamos orar? Obrigado, Deus, sua igreja nesse instante se reúne para adorá-lo. Tu és o Deus poderoso, o Deus altíssimo, o Deus onipotente. Nesse momento, Senhor Deus, como Deus onipresente, está aqui, está aí na casa de todos os irmãos, nos seus familiares, e nós agradecemos por essa misericórdia e bondade sobre nossas vidas. Pai, de uma maneira especial, faça com que esses momentos de festa, esses momentos de confraternização, possamos colocar o nome de Cristo em primeiro lugar, para que Ele possa ser o Deus, o único Deus protagonista de nossas vidas, fazendo com que nossa adoração possa subir aos céus, movendo, Senhor Deus, do Santo Espírito para nos purificar. Isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém, Pai. Vamos ouvir um louvor com o nosso irmão Batista, Renato Batista. Quem chora é Jesus, menino tão comum, e o mundo nem notou que o rei nasceu. Chegou tão frágil, chegou tão simples, chegou sem honra, sem menção. Mas onde estão os governantes? O que não há celebração? O Rei dos Reis se fez menino e vem com ele a salvação. Mas onde estão os que esperavam? Por que não vem render louvor? Já renasceu a esperança, pois já nasceu o Salvador. Naquela noite azul, tão cheia de amor, alguns pastores vêm trazer louvor, e os magos do Oriente com presentes vêm homenagear o que nasceu. Não foi preciso pompa e honra, não foi preciso comoção. Os próprios anjos celebraram, cantando hosanas a Jesus. O céu chorou de alegria, o universo emudeceu. O Rei dos Reis se fez menino lá em Belém. Jesus nasceu, o céu chorou de alegria, o
desceu, o Rei dos Reis se fez menino. Lá em Belém, Jesus nasceu. Jesus nasceu, nasceu. Boa noite, tudo bem com vocês? Então, antes de a gente abrir a palavra de Deus, eu queria desejar um Feliz Natal para todos vocês, todas as nossas famílias, todas as pessoas que estão conectadas agora e têm a oportunidade, o privilégio de ouvirem, presenciarem e estarem conectados em mais um culto de gratidão por tudo que nós temos vivido. Este não vai ser apenas mais um culto, talvez seja o último culto de domingo que nós vamos ter esse ano. Mas olha, abre o seu coração aí, porque a gente vai sair daqui entendendo um pouquinho do real sentido do Natal. É uma reflexão de a gente entender que o nosso Salvador nasceu com uma grande responsabilidade, com algo que talvez às vezes a gente se esquece em meio a tudo que a gente passa. Abre aí no livro de Lucas, capítulo 2, na minha versão, eu vou ler assim, acompanhe comigo. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria, e todos iam para a sua cidade natal a fim de se alistar-se. Assim José também foi da cidade de Nazaré, da Galiléia, para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de se alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz ao seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para aqueles poderem se hospedar. Verso 8, havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhe e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. E eles ficaram aterrorizados. Verso 10, mas o anjo lhes disse, não tenha medo, estou trazendo boas novas de alegria para vocês que são para todo o povo. Hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto servirá de sinal para vocês. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus, dizendo, glórias a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Verso 15. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns para os outros, vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado em uma manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas as coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Interessante nesse relato do nascimento de Jesus é que o Natal
é um convite para mim e para você a fazermos uma reflexão de decisão. Qual decisão? Uma decisão que está no nosso coração. Uma decisão que é um convite para você entender que o real sentido do Natal é alguém que se entregou por mim e por você. É para eu e você entendermos e sairmos daqui alimentados, tomando a decisão de quem é Jesus para você. Interessante é que nós vemos que nessa história, José teve que ir para Belém por causa desse recenseamento, desse cadastramento que foi feito por lá. Maria foi, e imagine como estava aquela cidade, lotada de pessoas que precisavam voltar para a sua cidade de origem para passar por esse recenseamento. Eles não tinham lugar para dormir, não tinham lugar para ficar. Ele nasceu numa manjedoura, num lugar não muito propício, e talvez num lugar onde eu e você não aceitaríamos estar. Olha que é interessante a gente trazer para os nossos dias. Ele nasceu tão humilde, num lugar onde muitas vezes a gente não está acostumado. E a primeira pergunta que eu te faço é: se você pudesse escolher onde você nasceria, onde você ia decidir? Talvez você podia escolher Paris, uma grande cidade de amor e tudo mais. Ou você pode nascer em alguma cidade dos Estados Unidos. Ou você escolheria nascer no Canadá, Japão, em outro país a não ser aqui no nosso. Vamos melhorar? Se você pudesse escolher em qual família você iria nascer, qual sobrenome você carregaria? Talvez Gates? Zuckerberg? O interessante com essa história é entender que o único que pôde escolher onde nascer, decidiu não escolher. Engraçado. Jesus nasceu tão humilde e se absteve da glória. Se absteve de tudo aquilo que ele podia ser proporcionado para ele. Mas ele decidiu vir a esse mundo para poder mostrar para mim e para você que o que mais importa não é o lugar onde a gente nasce, não é o lugar onde a gente vive, mas sim o intuito e o propósito por que você existe. E ao longo da minha história, trabalhando com a juventude, o que eu mais escuto deles são: Renato, por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo aqui? Eu não consigo fazer muitas coisas, eu não tenho muita coisa. Olha, Deus tem grandes planos para a minha vida e para a sua vida. E o real sentido de Jesus ter nascido e vindo para essa terra é porque Ele queria ter um relacionamento real comigo e com você. Sabe por quê? Porque Deus cedeu o seu único filho, deixou toda a sua majestade e glória de lado para se fazer presente na minha vida e na sua vida. O principal objetivo do nascimento de Jesus era esse relacionamento saudável e perfeito comigo, com você. Só que olha, vamos falar um pouquinho de relacionamento. Eu sou casado há 6 anos e o que eu mais aprendi em relacionamento é que tanto um quanto o outro precisa aprender a ceder. E muitas vezes ceder não é fácil. É um desafio. Mas se você, num relacionamento com outra pessoa, os dois juntos não aprenderem a ceder tempo, momento, circunstância, até mesmo decisões, só um lado ceder, você então não está num relacionamento saudável. Talvez você esteja num relacionamento doentio. E olha que talvez eu esteja falando para alguém que ainda insiste em um relacionamento não correspondido. Porque tem medo de receber o amor verdadeiro, tem medo de, conseguir ou conquistar outro. Eu tenho uma mensagem para você. Deus, Ele está olhando para você agora e Ele está falando que a prioridade real no reino dele é você. E isso é muito lindo.
a vontade de Deus ter a comunhão comigo, com você, é porque Ele queria esse relacionamento, através do seu Filho, ganhar tempo de qualidade comigo, com você. Olha que engraçado. Deus, no nosso relacionamento com Ele, também cedeu. E muitas vezes quando a gente ora, a gente acha que esse relacionamento é só da gente. É só a gente que faz, é só a gente que proporciona, é só a gente que busca. E não. Deus, Ele se preocupa com cada um de nós. E por meio do seu Filho, Ele se entregou. Ele fez com que o Filho dele nascesse num berço, numa manjedoura. Sem glória, sem poder, sem majestade, para viver os mesmos conflitos e batalhas que você enfrenta. Mas saiu vitorioso. Convido você a abrir ali a sua Bíblia, no livro de Filipenses. Filipenses capítulo 2, verso 5, tem um verso forte, um verso incrível, que ajuda eu e você a entendermos o porquê Deus escolheu ceder. Olha lá, acompanhe comigo. Filipenses capítulo 2, verso 5, diz assim na minha versão: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, como se fosse algo que deveria se apegar, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se de si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Verso 11. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. A vontade de Deus ter comunhão comigo, com você, era tão grande que Ele cedeu. Cedeu por quê? Porque Ele se esvaziou para alcançar os homens, para se tornar alcançável. O Natal mostra que a maior loucura foi o autor da nossa história participar do nosso livro. Em outras palavras, eu gosto muito de alguns dramas românticos e tudo mais, eu gosto de um escritor, William Shakespeare. É como se ele tivesse decidido entrar no livro de Romeu e Julieta e se tornar personagem e falar assim: olha, vocês não vão se matar. Ninguém consegue entender que o autor da história se colocou na história. O Criador de todas as coisas se fez presente nessa história para simplesmente se relacionar conosco. Olha que coisa maravilhosa. Ninguém consegue olhar para o sol sem usar um óculos de sol. Porque se a gente tentar olhar para o sol, muitas vezes a gente pode danificar a nossa retina e tudo mais. O interessante com essa história é que Deus se fez presente como se fosse um filtro, colocando Jesus para que você pudesse vê-lo como Ele realmente é. Jesus é o filtro para que a gente pudesse ir ao Pai para contemplar esse relacionamento. O Natal é Deus colocando um filtro em nós para que a gente pudesse olhar e conhecer Ele através desse relacionamento na pessoa de Jesus. Para a gente poder conhecer o Verbo que se fez carne. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Relacionamento é conhecer e vai muito além de somente ceder. É uma questão diária, onde desde manhã até os conflitos e coisas que eu e você enfrentamos, nós precisamos convidá-lo para guerrear, para estar do nosso lado. O relacionamento com alguém que conhece a nossa história. Só que hoje a gente vive numa sociedade onde as pessoas estão se relacionando apenas com pessoas que elas acham que conhecem. Seguir no Instagram ou nas redes sociais, ler em jornais, em revistas. Se fosse um relacionamento pautado apenas por isso,
Então, simplesmente, tinha muitas pessoas que hoje, nessa noite, seriam melhores amigas do Neymar ou de outras celebridades, simplesmente porque acompanham e seguem a vida deles. O relacionamento real que Deus quer com cada um de nós vem através do seu Filho, para Ele mostrar para a gente que isso é uma realidade, que Ele quer nos ouvir, que Ele quer fazer parte da nossa história, que Ele quer ajudar, sendo protagonista, trabalhando nos bastidores ali, para que a gente possa alcançar a eternidade também. Relacionamento é simplesmente experimentar o que Deus tem para cada um de nós por meio de Cristo, nascendo diariamente em você. Porque através de você grandes maravilhas serão feitas. O Natal é Deus entre nós, através de Cristo, mostrando o céu. O céu que nessa noite está sendo aberto para mim e para você, para que possamos aprender a enxergar a esse Deus como Ele realmente é. Ele deixou tudo de lado. Quer ver outro texto? Um outro texto que eu acho maravilhoso. Mateus, capítulo 2. Acompanhe comigo aí. Mateus, capítulo 2, verso 11. Diz assim, ó. Ao entrarem na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho, para não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra por outro caminho. Se fosse um profeta, os magos o honrariam. Se fosse um rei, os magos também o honrariam. Mas era Deus. Deus nascendo através do seu Filho. E porque era Deus, eles o adoraram. O ouro, ele significa ali o bem mais precioso que tinha naquela época. E ainda continua sendo algo de valor. O incenso mostra a purificação em relação ao caráter, como cheiro suave, que muitas vezes chega a cada um de nós quando Cristo entra no nosso coração. Mas aí vem a grande pergunta: Renato, por que alguém vai trazer mirra para uma criança? Você sabe o que significa mirra? Ou para que é usado? Mirra é usado nada mais para preparar o corpo de alguém que está morto. Alguém que, sabe, não tem mais vida. Desde o início da sua vida, Jesus sabia que Ele tinha que trabalhar com a morte. Que Ele tinha um destino maior, de levar sobre si todos os pecados das pessoas do mundo. Ele sabia que Ele era o Salvador. Ele sabia que Ele nasceria para morrer. Ele sabia que Ele seria o meu herói e o seu herói. Muitas pessoas falam: Renato, eu não consigo. Porque muitas vezes a gente coloca a pedra onde Deus já colocou a solução. Eu acabei de dizer que o fato de Jesus ter vindo, Ele coloca um filtro de esperança na nossa vida para a gente poder ver Deus como Ele realmente é. Só que eu e você temos algo que muitas vezes nos esquecemos. Você vai no shopping center comprar presentes no Natal, mas você se esquece do real sentido dele. Jesus veio para ser o presente na sua vida. Jesus veio para ser o presente para a nossa humanidade. E sem merecer, sem a gente, sabe, sem questionar, Ele se entregou por cada um de nós. Eu costumo dizer que morte e vida em Jesus são uma linha bem tênue, mas Jesus venceu. E porque Ele venceu, hoje nós temos vida, vida em abundância, e isso é real, porque nesta noite, o clamor que eu quero fazer e o clamor que você precisa fazer para tomar uma decisão é para conhecer esse Jesus que não está só apenas na sua mesa, que não está apenas só nas coisas que você vive diariamente, que está no seu coração. Mas para Ele nascer de novo, eu preciso ter e buscar esse relacionamento real, tomando essa decisão de estar ao lado dEle,
Esta noite é um convite para que a gente possa ser grato por tudo aquilo que Ele é, que Ele faz e continuará fazendo. Porque o ano de 2023 está chegando, mas o que Deus continua fazendo em nós e através de nós é real. Nesta noite, você precisa clamar para que o Salvador abra os seus olhos, para você não se esquecer da promessa. Porque tem muita gente falando que conhece Jesus, tem muita gente vestindo a camisa por Jesus, mas não o conhece. E sinceramente, tem muita gente queimando o filme de Jesus. Pessoas brigando, levantando bandeiras em nome do Evangelho, sendo que a Bíblia continua sendo reta. A palavra de Deus continua sendo perfeita. E tudo aquilo que Ele quer fazer em nós e através de nós é real. Porque do mesmo jeito que Ele nasceu, cresceu, viveu e se entregou no meu e no seu lugar, eu preciso entender que não foram aqueles cravos que prenderam Cristo naquela cruz, mas foi o imenso amor que Ele tem por mim e por você, que fez com que o plano da salvação se tornasse real através do seu nascimento e se concluísse no seu coração. O real sentido do Natal é que Deus quer viver no seu viver. Deus quer vivenciar a sua história. Deus quer participar da sua jornada. Ele quer se fazer presente nos bons e maus momentos, mas nós, como seres humanos, deixamos o pecado ser maior e só convidamos a Deus nos momentos mais oportunos, nos momentos de felicidade. E tem muitos de nós que já estamos cansados e escolhemos por desistir. Olha, uma coisa que eu aprendi ao longo desses 33 anos que eu tenho de jornada com Deus é que você pode perder tudo. Você pode perder as coisas que você tem ao redor. Você pode até perder as pessoas que você ama. Mas se você não perder a fé, então você não perdeu nada. Talvez eu esteja falando para alguém aqui que nesse ano, embora tenha sido difícil, tenha sido um ano de perda, mas eu tenho uma esperança para você. Jesus nasceu para te dar vida. E se Ele nasceu para te dar vida, você não pode esquecer do sentido, você não pode esquecer desse presente de um Salvador que em uma manjedoura nasceu para mudar a sua história. Muitas vezes a gente não para perceber como nós precisamos de pessoas. Como o fato, muitas vezes, de eu estar aqui hoje, é porque alguém ou uma legião de pessoas orou para que a vontade de Deus pudesse ser real na minha vida. E toda vez que a gente se posiciona para fazer algo para o reino de Deus, a gente precisa entender uma coisinha. Deus nos ama muito, mas quando a gente decide estar mais próximo dEle, para, aperfeiçoar esse relacionamento, mais a gente vira mira de um inimigo que também é presente. O inimigo não quer que você vença. Mas Jesus nasceu para te dar esperança, não de dias melhores, não de coisas melhores. Te deu esperança de você entender que hoje a salvação pode estar batendo na sua porta, pode estar no seu lar, o céu está aberto, porque o céu nasceu. Os magos viram, os pastores viram através de uma estrela. Hoje os seus olhos serão abertos, porque através do filtro Jesus, Deus quer se fazer real na vida da sua família, na sua vida. Renato, eu estou se sentindo sozinho. Ao longo da sua história, pessoas apareceram para continuar te carregando. E Deus fala através das pessoas. Como eu disse, eu posso estar falando para um coração aqui que perdeu tudo nesse ano, mas seja grato. Renato, como dar graças em meio a tudo que eu estou passando? O real sentido de tudo isso é que muitas vezes a gente se reúne, ganha presentes e quer se esquecer que Ele precisa nascer no nosso coração diariamente. Talvez hoje a gente quer celebrar o nascimento de Cristo, mas eu esteja falando para alguém
que ainda não abriu o coração para Cristo nascer. O fato de eu estar aqui hoje é porque alguém acreditou em mim. Alguém confiou em mim. Talvez você não me conheça. Aqui em Moema eu ajudo nos bastidores das transmissões, ajudando na mídia, ajudando na transmissão. Mas olha, nem sempre foi assim. Quando eu tinha 8 anos de idade, eu ia todos os dias para a igreja. O meu avô me levava, e ele me levava num horário que talvez não seja rotineiro para você. Os mais antigos vão se lembrar. Classe dos professores. Eles se reuniam 8 horas antes do culto, 8 horas da manhã, para estudar e recapitular a lição, para que depois eles pudessem passar a lição na escola sabatina. Eu ia com meu avô e ficava lá, só que eu não gostava de ficar lá, e eu acabei indo para o som. Com 8 anos de idade, eu ia para o som e mexia em tudo. Desregulava tudo. E eu via o sonoplasta chegar faltando 20 minutos para começar o culto, e não entender o que estava acontecendo. E isso foi se delongando por vários sábados, até o sonoplasta perceber uma coisinha, que era eu que mexia. Só que aí ele tomou uma decisão. Em vez de me repreender, ele fez um convite. Menino, você quer me ajudar no som? Minha atitude foi diferente. Ao invés de chegar e bagunçar o som, desregular tudo, eu chegava, já deixava as pilhas carregadas, o disque de cassete com as músicas do Inário preparados para que a gente pudesse ter um bom culto. O meu avô me incentivava a ir para a igreja todos os dias, porque ele me carregava. E mesmo quando eu não queria, ele ia lá e batia na minha porta. Ele me levava para a igreja. Meu avô era um cara sensacional. Era um homem de Deus. Ele estudava a Bíblia como ninguém. Eu me lembro muitas vezes, nos cultos de pôr do sol, que a gente reunia a família e a gente ficava cantando. E tinha uma música que sempre marcava o meu coração: breve virá, breve Jesus voltará. Essa música foi escrita há tanto tempo e esse Jesus ainda não voltou. Mas o real sentido do Natal é que nesta noite Ele quer nascer novamente na sua vida. O meu avô pregou durante a vida toda. E no fim da vida, ele obteve uma das doenças que eu acho mais tensas que eu já vi, depois do Covid. Alzheimer. O Alzheimer faz com que a pessoa que você ama se esqueça quem ela é, quem você é e as coisas que ela passa. E eu me lembro que todas as vezes eu ia lá e meu avô estava na casa dele, sentado, com a Bíblia na mão. Ele não se lembrava do meu nome, não se lembrava das coisas que eu vivi, mas a gente parava e estudava a Bíblia. A gente parava e estudava a Bíblia. E no fim da vida, meu avô teve algumas outras complicações, diabetes, pressão alta. E aí no fim de vida ele já estava internado, e mesmo assim eu ia lá no hospital vê-lo, e a Bíblia estava na mão dele. Três semanas antes dele falecer, eu fui 3 vezes vê-lo. E nessas 3 vezes, ele abria e estudava no mesmo verso. João 14. Sabe o que está escrito em João 14? João 14 está escrito a promessa, que muitas vezes a gente se esquece, de alguém que nasceu, se entregou por mim sem questionar, e a gente se esquece. E eu vou falar para você. João 14 fala: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim, porque na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar lugar. E quando eu for e preparar o lugar, eu vou voltar, para que onde eu estiver, cada um de vocês também esteja lá. Meu avô olhava para mim e falava: filho, não se esqueça da promessa. Eu era novo para entender. Eu tinha 18 anos. Mas eu aprendi uma coisa. O meu avô tinha se esquecido de quem ele era.
O meu avô tinha se esquecido de quem eu era. O meu avô tinha se esquecido das coisas que ele tinha passado. Mas ele não se esqueceu de quem Jesus era. Ele não se esqueceu da promessa. Todas as vezes a gente pensa em desistir. E eu estou aqui. 2022, 2021, 2020 e os outros anos, sempre ao longo desses 33 anos, em algum momento eu pensei em desistir. Mas eu não desisti. Sabe por quê? Porque todas as vezes que eu penso em desistir, eu me lembro do meu avô na minha frente falando: filho, meu neto, não se esqueça da promessa. Ele vai voltar. Quer você queira, quer você não queira. Mas antes de ele voltar, ele precisa nascer no seu coração. Porque o relacionamento de Deus com você é real e vai acontecer. E precisa acontecer. Só que você precisa aprender a colocar Ele como centro da sua história. Mesmo que os problemas sejam maiores, Deus continua sendo Deus. E Ele continua sendo maior do que todos os problemas. Eu não sei como foi seu ano, mas louvado seja o nome de Deus, porque até aqui Ele te carregou no colo. Louvado seja o nome de Deus, porque até aqui você não desistiu. Louvado seja o nome de Deus, porque hoje você tem a oportunidade do céu aberto, tomar uma decisão de deixar Ele nascer de novo na sua vida. Ele é o maior presente que você pode receber nessa data. Ele continua sendo o desejado de todas as nações. Você só precisa decidir e deixar esse Salvador te salvar. Deixar esse Consolador te consolar. E não se esquecer da promessa de que tudo que nós temos passado vai passar. Pense que a gente está num grande temporal, debaixo da chuva, e está caindo muita chuva. Só que Deus te oferece um guarda-chuva. E você está ali, debaixo do guarda-chuva com Deus. E muitas vezes a gente ainda reclama, porque algumas gotinhas estão caindo em nós. Mas pare para pensar que a chuva e o temporal não acontece o tempo todo. Em algum momento, o sol vai nascer. Nessa noite, o meu desejo é para que a mesma estrela que apareceu no céu para aqueles pastores possa aparecer na sua vida também. Para que você possa ver a Deus como realmente Ele é. Para que você possa encontrar em Jesus um filtro, o caminho, a verdade para algo que é real. O presente que Ele quer te conceder. Seja grato. Transforme a sua história, deixando primeiro Ele transformar o seu coração. Porque tem muita gente querendo cuidar de tudo. Tem muita gente querendo abraçar todo mundo. Mas olha, não tem como você abraçar e cuidar se você não se cuidar. 2023 vai ser um ano tremendo. Não porque eu estou falando, mas porque Deus já está planejando. E os sonhos dele são maiores para você. E os sonhos dele sendo maiores, você simplesmente coloca o primeiro passo, deixa Deus ser Deus e consegue vê-lo como Ele realmente é. Que Deus te abençoe e eu quero orar e clamar por você nessa noite. Oremos. Pai Santo, Pai querido, graças nós te damos por esse ano. Graças nós te damos porque sem privilégios nenhum, o Senhor escolheu nascer num lugar tão humilde para viver de forma tão, sem relíquias, para que pudesse se relacionar com cada um de nós. Nos ensina a reclamar menos e acreditar mais. Nos ensina a ter esse filtro da esperança e olhar com os olhos da fé, de acreditar que o Senhor está reinando e está cuidando de tudo. Nos ensina a olhar para o alto, Pai, porque muitas vezes a gente quer olhar para tantas coisas e pessoas e a gente coloca o nosso coração em tantas ciladas. Nos ensina
a se jogar nos teus braços, crendo que o Senhor, nessa noite, nesse momento, quer nascer mais uma vez no nosso viver. Transforma a nossa história. Mas transforma a nossa história de um jeito que a gente aprenda a ter essa mudança sendo grato por aquilo que o Senhor já fez, por aquilo que o Senhor representa, por aquilo que o Senhor é. Nos ajuda a jamais esquecermos da promessa de que, embora essa batalha seja difícil, o Senhor vai voltar para nos buscar. Nasça no coração daquela pessoa que está com um coração rancoroso. Ofereça perdão, que a gente possa retribuir aquilo que muitas vezes a gente não tem, mas a gente precisa retribuir, porque o Senhor nasceu no nosso coração e o amor continua vencendo. Deixa o amor ser primeiro, não se esquecendo de como o Senhor tem reinado na nossa história. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda para que nós possamos ter um ano de vitórias no Teu nome. Ter um ano crendo que o Senhor vai estar conosco em cada passo até aquele grande dia onde nós podemos se abraçar e agradecer. Estes são os meus filhos amados, a quem tanto prezo. Fica com cada um de nós. Tudo isso eu te peço e te agradeço. No Teu santo nome. Amém. Bem, uma boa noite para vocês. Que Deus abençoe a sua vida, a sua história. Que te conceda uma nova semana. E não esquece, semana que vem estaremos aqui no nosso último culto, sábado de manhã, aqui na nossa igreja. Será transmitido e também presencialmente. Mas não esquece, a promessa foi lançada, o filtro está aí e Deus quer se relacionar diariamente com você. Abra o seu coração, deixa Deus ser Deus. Boa noite para você.